Eu vou falar agora do caso do homem que atirou contra os policiais. Esse rapaz atirou através da janela do apartamento dele depois que se envolveu numa confusão por causa da venda de um carro. Nós mostramos essa história aqui no Balanço Geral. São imagens exclusivas. O que você está assistindo agora são imagens inéditas. Só a Record TV tem, só o nosso departamento de jornalismo. Esse é o pai do Renato. Ele coloca uma cobertura na câmera para que o filho dele não seja gravado pelo circuito de monitoramento. O Renato, ele finalmente se entregou à polícia. A polícia acabou descobrindo que ele teve a ajuda do pai para fugir do prédio que estava cercado pelos policiais. E como eu disse, a gente conseguiu essas imagens do circuito. O pai do Renato, esse rapaz que apareceu aí de camiseta azul, cobre primeiro a câmera do prédio, depois ele arma todo um esquema para conseguir ajudar o filho a se safar. Ele tira o filho do condomínio dentro de um carro, que, né, essa imagem mostra ele cobrindo a câmera. Em seguida, o filho sai para a garagem e vai para o carro. Quando o pai do Renato já sai ali na portinha, olha lá, para a garagem, o filho já entra no carro. Ou seja, os dois saem e ele dá essa cobertura aí para o filho para que ele conseguisse fugir da polícia. A gente vai ver a reportagem e logo na sequência eu quero saber do Lombardi o seguinte: o que pode acontecer com esse pai que deu toda essa cobertura, sabendo que o filho estava sendo procurado pela polícia? Vamos ver primeiro a reportagem. A polícia quer saber onde o corretor de imóveis Renato Pisani Alves, de 39 anos, se escondeu por 6 dias. Os investigadores já sabem que ele teve a ajuda do pai para fugir do condomínio na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo. As imagens de monitoramento revelaram que o pai de Renato conseguiu cobrir algumas câmeras e, usando um carro, retirou o filho escondido durante a madrugada do último dia 25. Flávio de Sá Alves, de 64 anos, é este que tenta conter o filho próximo ao elevador. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos, mas não deve responder criminalmente por ter ajudado o Renato. O artigo 348 do Código Penal trata do favorecimento pessoal. No caso, ele foi efetivamente favorecido pela própria família. Só que no próprio artigo, ali consta o seguinte: uma isenção de pena. A arma do crime também foi entregue à polícia. No dia 24 de junho, Renato discutiu com um empresário por causa da venda de um carro. O corretor de imóveis queria desfazer o negócio e receber o dinheiro de volta. O empresário se negou. Renato se tornou agressivo e a polícia foi chamada. Na chegada ao local, os 2 PMs foram recebidos a tiros. Cometeu um crime gravíssimo, os policiais poderiam ter sido mortos efetivamente. Tem um policial ainda com um projétil alojado em seu corpo. Então, poderia realmente ter sido muito mais grave do que realmente foi. Renato Alves tem no currículo diversos crimes: porte de arma, de drogas e desacato. Ele foi levado para a carceragem desta delegacia do Bom Retiro, onde vai ficar até prestar depoimento entre terça e quarta-feira. Deixa eu conversar com o Maurílio Goldner. Ele está ao vivo aqui, acompanhando de perto esse caso. Maurílio, deixa eu te fazer uma pergunta. O pai ajudou o filho a fugir. Mesmo ele se isentando da culpa, ele pode ser ouvido, Maurílio? Boa tarde. Pode sim, Matheus, até para que ele possa colaborar com a investigação, informar onde o filho ficou durante todo esse tempo e também para dar mais detalhes de como foi essa fuga, apesar desse benefício, né, desse dispositivo existente no Código Penal, como a gente viu o delegado falando. Bom, um dos PMs atingidos, então, ainda está com uma bala alojada no corpo. A polícia também está investigando e está aprofundando um pouco mais os detalhes sobre essas outras acusações que recaem sobre o Renato, que são o disparo de uma arma de fogo em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana, um desacato a uma oficial de justiça que foi até a casa do Renato para fazer uma citação contra ele, e também um flagrante de posse de drogas e posse de armas em Itu, no interior de São Paulo. Essa arma que ele foi flagrado em Itu é a mesma que teria sido utilizada para atirar contra os policiais. Portanto, a polícia tem um longo trabalho ainda aí pela frente para esclarecer esse caso e concluir esse inquérito. Matheus, é com você. Maurílio, muito obrigado. Ô, Lombardi, deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo nada acontecendo com o pai dele, você acha que tá certo isso aí? Não, pois é. Eu acho que tá errado. O pai não deveria ter feito isso. Deveria simplesmente pegar o filho, apresentar a autoridade e fazer com que ele fosse, porque ele ia ser autuado em flagrante. Eu acho que eles foram orientados por alguém
por causa da fuga. Porque a polícia acreditava que ele tinha fugido pelo fundo, pulou o puro dos fundos, nada. O pai saiu com ele pelo carro. O pai está errado, mas vai fazer o quê? Se o Código Penal isenta o pai, isenta o irmão, isenta a mãe, isenta o avô, isenta a avó dessa facilitação de fuga, aí fica difícil.